Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos ou áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua graça, obrigado pela sua palavra e obrigado pelo seu amor na nossa vida. Fale conosco, ministra a tua palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome seu assento nessa noite, dando glória a Deus. Lucas está a falar de uma situação que em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, nós encontramos esse mesmo problema que Jesus apresenta a respeito do que acontece depois da libertação. Então, quando falamos sobre libertação, precisamos primeiro entender que libertação é uma coisa séria, é um negócio sério. Sobretudo os meus obreiros, pastores, precisam entender que libertação, na hora da libertação, não é a hora do teu show, porque você está lidando com alguma coisa séria. E se nós estamos lidando com alguma coisa séria, que pode acatar em nós retaliação, então nós precisamos agir da maneira mais acertada a respeito disso. O contexto do texto que acabamos de ler fala a respeito da libertação de um rapaz que era mudo. Ele tinha um espírito, um demônio que o deixava mudo. Me dá o versículo 14, por favor. Esse é o contexto, né? A Bíblia está aqui dizendo: e estava ele expulsando, Jesus, expulsando um demônio, o qual era mudo. Ou seja, havia um rapaz que estava possuído por um demônio, e esse demônio não permitia que ele falasse, era mudo. E a Bíblia diz assim: e aconteceu que saindo o demônio, o que houve? O mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Nós estamos a ver aqui o contexto. Tem um rapaz com um espírito mudo. Quando Jesus ora por ele expulsando o demônio, automaticamente o rapaz começa a falar. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. A multidão aplaude, a multidão se maravilha, mas nós vemos aqui os fariseus estão dizendo que Jesus expulsa demônio por demônio. Ou seja, se Jesus estava libertando aquele rapaz do demônio, é porque na vida de Jesus havia um demônio maioral que era chamado de Belzebu, que é o príncipe dos demônios. Então Jesus está a libertar alguém, Jesus está a curar alguém, mas as pessoas, sobretudo os fariseus, porque os fariseus sempre foram a maior oposição contra Jesus. Os fariseus são aqueles que entendiam sobre o que Jesus estava a fazer, eles conheciam o que Jesus estava a fazer, mas são eles que atacavam o trabalho de Jesus. Passa.
16. E outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu. 17. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Jesus aqui está dizendo: olha, se eu expulso demônio por demônio, então o reino das trevas é dividido. Ou Jesus está dizendo: Satanás não expulsa Satanás, demônio não expulsa demônio, porque o reino das trevas funciona como uma sincronia. O diabo não ataca o diabo, Satanás não expulsa Satanás. E Jesus está dizendo que um reino dividido contra si mesmo será assolado, destruído. Uma casa dividida contra si própria cairá. Aí ele está falando sobre unidade na família, unidade na fé e unidade na igreja. Então Jesus, ele está mostrando para nós a respeito desse problema de desunião. E eu fico pensando, irmãos, se o reino das trevas é tão unido, e eles são tão unidos para a destruição, se nós nos unirmos para a construção, se nós nos unirmos para salvar vidas, se nós nos unirmos para libertar os cativos e os oprimidos do diabo, porque o nosso maior problema que faz o reino não avançar é essa falta de unidade. Não estou a falar sobre uniformidade, porque uniformidade é pensar igual, é agir igual, é vestir igual, é comer igual. Mas unidade, apesar da adversidade, se houver unidade, o reino avança. Amado, quando nós poderíamos entender que o reino de Deus não é visão cristã, a visão cristã é parte do reino. A nossa igreja não define o reino no seu todo. O reino de Deus é multiforme, ou seja, tem várias formas. O reino de Deus se manifesta em vários lugares. Então Jesus está a dizer que a unidade, ela gera vitórias. E todo reino, toda casa dividida contra si mesmo não prevalece, não subsiste, ela se destrói. Deixa numa família, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, essa família vai acabar. Você vai ver as adolescentes amanhã começar a ir na rua, você vai ver amanhã o marido começar a arranjar outros lares, porque não tem paz no lugar onde ele devia ter paz. Para aí, depois eu vou avançar. Então Jesus, ele nos mostra aqui um verdadeiro sinal da chegada do reino de Deus é quando começa a ver o quê? Libertações. Como é que eu sei que o reino chegou? Quando os demônios são expulsos. Passa ao versículo 18. Isso. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Certo? Pois dizes que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso demônio pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu, por que expulsaram ou expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. 20. E aí olha o que Jesus vai dizer. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Como eu falei na quarta, amado, que quando o reino chega, a cura, os milagres, os demônios são expulsos. Quando o reino chega, amado, a evidência da chegada do reino, Jesus está dizendo, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então, amado, tem que haver libertação quando o reino chega. Amado, quando o domínio de Deus chega, aonde os demônios dominavam, eles vão se embora. Amém? E aonde o reino chega, a cura se estabelece. É o que Jesus está a ensinar aqui nesse versículo. Então nós entendemos que quando a expulsação de demônio é um dos sinais
da chegada do reino de Deus. Então, Jesus em Marcos prometeu que a nossa pregação teria como sinal a expulsação de demônios. Por isso ele disse: e pegarão nas serpentes e não vos farão dano algum. Em meu nome expulsarão demônios. Se você ler em Marcos 16 e 17, você vai ver Jesus falando sobre isso. E Jesus também vai revelar para nós que ter poder sobre os demônios não é motivo principal da nossa alegria. Que depois que os discípulos expulsaram demônios, eles se alegraram de tal maneira, no capítulo 10, me dá o 10 de Lucas. Porque, amados, expulsar demônio não é a razão principal da nossa alegria, mas o que edifica mesmo é a palavra pregada. E Jesus está dizendo aqui: e eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Passa, 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Não se alegrem, porque você orou e deixou cair pessoas. Não se alegrem, porque quando você tocou naquela mamã obreiro, ela manifestou demônio. A nossa maior alegria no trabalho do reino não é ver as pessoas a caírem e nós dizer para os demônios: sai, e eles saem. Mas Jesus vai dizer: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. O que é que está subentendido aqui? Eu posso expulsar demônio e o meu nome não está no livro. E eu posso ter o nome no livro e às vezes não expulsar demônio. Porque nem todos vão expulsar demônios. Nem todos vão fazer o trabalho de libertação ou exorcismo. Então Jesus está dizendo: a nossa alegria, ela não consiste na autoridade que temos sobre os enfermos, na autoridade que temos sobre os demônios, mas a nossa alegria é saber que nós estamos aqui, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa maior alegria é essa. Então, tendo carro ou não, tendo casa ou não, a nossa alegria é saber que quando partirmos desse mundo, vamos chegar lá no céu, e quando olharem no livro, o meu nome, o seu nome, o nome da tua família está lá no livro da vida. Se alguém está vivo, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Esse texto, ele vai mostrar para nós que se nós não estamos cheios de Deus, pode voltar em Lucas capítulo 1. Se nós não estamos cheios de Deus, nós estamos cheios de quê? De demônio. Amado, ninguém está neutro no mundo. Ou você tem Deus, ou você tem o diabo. Não dá para dizer assim: pastor, eu não estou nem cheio de Deus, nem cheio do diabo. Eu sou neutro, um espaço vazio, sou um neutrão. Não funciona. Aquilo que te enche vai determinar o teu comportamento. Aquilo que predomina a sua vida vai determinar as tuas ações. Se não é Deus que está aí dentro, é o diabo. E se não é o diabo, tem que ser Deus. E nunca é Deus e o diabo habitando na mesma casa. Não funciona. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Porque a luz tudo preenche. A luz tudo domina. Amado, teu quarto pode ser grande, mas que ilumina aquele quarto em trevas é apenas uma pequena lâmpada. Então, ou você tem Deus, ou você tem o diabo. Não tem mais ou menos. Então é o que Jesus está dizendo. E aí ele vai entrar, vai dizer: quando o espírito sai de um corpo. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui, a primeira lição que nós tomamos desse texto, é que todo o reino dividido, toda a família dividida, faz o quê? Enfraquece. Desunião traz fracasso. Desunião nos faz perder em qualquer batalha. A família precisa estar unida no mesmo propósito, seja espiritual,
financeiro, sentimental. Precisamos de unidade, porque se não houver comunhão na família, todo esforço é nada, é remar contra a maré. Um rema para frente no lar, outro rema para trás. Então, a primeira coisa do versículo 15 até o versículo 20 que fica para nós claro é que todo reino que está dividido enfraquece, não avança. Se a igreja estiver dividida, não cresce, não evolui. O segundo princípio nós precisamos entender é que quando os demônios são expulsos, é símbolo da chegada do reino de Deus. Versículo 20. Se os demônios estão saindo, é porque o reino está chegando. Não é um demônio para expulsar outro demônio. Quero falar para você que tem o hábito de ir nas santas, nos quimbandas. Amado, se você vai lá e se manifesta, não adianta pensar que você está recebendo libertação. Antes, pelo contrário, você está endemoniando outros demônios na tua vida. Porque no quimbanda não livram de maus sonhos. Lá não livram de perseguição. Porque os demônios que atuam lá são os mesmos que te perseguem. Os bruxos que atuam na tua vida, eles têm conexão no mundo espiritual. Por isso, quando você vai lá, pastor não vai acreditar. Pastor, acredita que eu cheguei na porta e aquele quimbanda falou tudo da minha vida. Como é que ele não fala se o espírito que te persegue é o mesmo que está sobre ele? A comunhão, o demônio que não te deixa dormir é o mesmo que atua lá no terreiro dele. Por isso, quando você chega, ele te descreve e ainda fala: você já vem a sofrer desde o Kwanzaa Sul, porque eles te perseguem desde lá. Você já vem a beber desde o Ambo 95. É verdade, papai. Tira a roupa, surra com galinha agora. Por quê? Os demônios que te perseguiam desde 95 são os mesmos que quando ele invoca lá no terreiro de Macumba, eles descem. Por isso Satanás, ele nunca vai expulsar Satanás. Por isso você vê as pessoas que vão lá, recebem, ficam bem durante um tempo, depois tem que voltar para reforçar. Porque está toda hora a diminuir, tem que reforçar. Todo janeiro tem que vir reforçar o visto do passaporte aqui. Amém? Então nós entendemos aqui, essa é a segunda lição. A terceira lição que nós tiramos aqui é quarta, né? Terceira, obrigado, está atenta mesmo. Amado, versículo de número 21. Quando o valente, está se referindo a Satanás, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Amados, a Bíblia, Jesus está chamando o diabo de valente. Fala para o irmão que está ao seu lado: o diabo, não fala para ele, o diabo não é burro, ele é valente. Amém? Amado, tem gente que quer enganar o diabo. Amado, ele tem de experiência mais de 2000 anos de engano. A Bíblia diz que ele peca desde o princípio, ele engana desde o princípio, ele é astuto desde o princípio, ele é um fornicário desde o princípio. Ou seja, todo o mal que ele opera, ele mata desde o princípio, ele rouba desde o armado a sua casa. Como é que ele fica armado, pastor? Tem pessoas que quando ficam endemoniadas, o próprio diabo não quer sair delas. Ele fala: esse corpo é meu. Eu já orei por pessoas que o demônio dentro dela diz assim: é o meu cavalo. Porque para o diabo você não passa de um cavalo, a égua da prostituição dele. Eu não tenho nenhum compromisso contigo. Por isso eles dizem assim: eu não saio. Porque eles estão cuidando da casa. E eles estão armados para atacar e contra-atacar. E Jesus está dizendo: quando o valente Satanás guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. E aí vem a resposta: se o diabo é valente, vamos ver o que Jesus diz, versículo 22. Mas sobrevindo outro... Amado, sempre tem que ter um mais valente do que o outro. Então o diabo até é valente, mas quando Jesus veio na tua vida, mais valente do que o diabo, amém? Mais valente do que o outro, mais valente do que ele. E aí o que a Bíblia vai dizer? E vencendo, te
tira-lhe. Amado, quando Jesus vem, ele não tira algumas armaduras do diabo. Sabe, isso é tipo o quê? Vamos pensar como Jesus desarma o diabo. Pensa num soldado bem armado. E veio mais valente do que ele, o general, chega no soldado. Esses dias apareceu na televisão alguns efetivos da polícia que estavam a extorquir dinheiro e foram expulsos da polícia. Vocês viram como eles estavam a tirar as patentes e a entregar as pistolas, os distintivos, o fardamento. Isso é o quê? Isso é de tirar as armaduras. Isso é eles despojar. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele suportou a afronta na cruz, despojou publicamente o inimigo e lhe deixou sem armadura. Por isso a Bíblia está dizendo, tirando-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Por isso o diabo às vezes quer atuar na tua vida, ele fica sem ação, porque ele já não tem mais força para atuar na vida do crente, porque Jesus já lhe tirou todas as suas armaduras. Diga comigo, Satanás é valente, Jesus é mais valente. Fala isso com mais raiva, para dar raiva no cão. Satanás é valente e Jesus é o mais valente. Se Satanás tem força, Jesus é o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Se Satanás está presente, Jesus é onipresente, ou seja, ele nunca saiu de lá, ele sempre estava lá. Se Satanás tem um bocado de sabedoria para destruir, Jesus é onisciente, dono de toda sabedoria, toda ciência e todo conhecimento. Por isso nós não temos medo do diabo, porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando eu saio, o mais valente está sobre a minha vida. O mais valente está sobre a minha casa. Irmão, eu não estou a falar isso só para você dar glória. Creia nisso e viva dessa forma, porque o mais valente está sobre a tua vida. Amém? A outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é: os demônios que já saíram da nossa vida, eles podem voltar se não vigiarmos. Versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos ou áridos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Agora aqui, vamos prestar atenção, e gostaria que você atentasse para mim, sobretudo vocês que oram e pregam. Amados, eu não gosto muito de fazer libertação nas igrejas onde eu vou pregar. Por isso, normalmente eu prego e devolvo o microfone ao oficiante do culto, ao pastor da igreja ou coisa parecida. Porque, amado, libertação, às vezes, irmão Batista, você pode estar fazendo mais mal numa pessoa do que bem. Eu explico. Quando se fala de um espírito imundo que sai do corpo de alguém, quando o demônio sai, ele não sai satisfeito. Por isso vocês têm visto aqui as pessoas que se manifestam, elas lutam, elas gritam, mas não é ela que está gritando, é o demônio que está dentro dela, que está dizendo: se eu sair daqui, vou aonde? Porque nenhum demônio quer ficar em lugares secos e áridos. Demônio só ganha proporção se ele estiver no corpo de alguém. Amados, demônio só é perigoso quando incorpora. Se ele não está no corpo de ninguém, não faz nada. Não é perigoso. Quando é que eles são perigosos? Quando eles entram na vida de alguém, é perigo. É tipo arma. Arma na mão de um segurança é segurança. A arma na mão de um bandido é perigoso. Entenderam? Faca na mão de um cozinheiro, vamos jantar. Mas faca na mão de um bandido, vão te jantar. Então, o perigo é o demônio, quando ele está em alguém. E a Bíblia diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos e áridos, buscando pouso, buscando um lugar para estar.
E não achando, diz: tornarei para minha casa. Aí Paulo vai dizer assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Por isso eu falo, querido, a santidade de ontem não vale hoje. O problema das pessoas pensam, porque hoje venceu uma tentação, essa vitória é para o ano todo. Não, é um leão por dia, é um pensamento por dia, é um demônio por dia, quando eles não vêm mais por dia. Mas você vai enfrentar uma batalha por dia. E o demônio que nós oramos e saiu, ele não se contenta. A Bíblia está dizendo aqui, deixa eu encontrar aqui, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Aqui o texto deixa subentendido, é o espírito imundo. Está falando de quantos demônios? Por isso, a libertação deve ser acompanhada com um compromisso com Deus. Porque se não houver compromisso, eu vou falar isso, Cândido, vai parecer heresia, mas que os teólogos me perdoam. Então, às vezes é melhor deixar uma pessoa com um demônio do que expulsar um, e essa pessoa não vai ter compromisso com Deus, e vão vir mais 7 demônios piores. O que as pessoas estão a fazer na igreja hoje? As pessoas vêm para a igreja, Mandrake, como se fossem no hospital. Quando é que a gente vai no hospital? Quando está doente. Aqui 99,9,9 não tem cultura de fazer check-up. E se fazer check-up, vai descobrir que tem doenças que eles nem sabiam. Nós só vamos no hospital quando estamos a sentir dores, quando há algum sintoma, não é isso? Então as pessoas é assim também, só vêm na igreja quando aperta. Porque quando se sente bem, o que acontece? Desaparece. É nesse desaparecer que é perigoso. Porque se nós expulsamos um demônio na tua vida, amado, o demônio que sai, não sai satisfeito. Ele sai com um sentimento de vingança. Por isso ele diz assim: eu vou voltar. Só que eu não vou voltar sozinho. Aí vamos voltar a falar do que Jesus está falando no texto todo. Unidade. Os demônios vão se dar pilha para acabar com você. Na minha vida saiu um demônio, mas agora eu sei, se eu tinha só um, agora tem 8 à espera de eu abrir portas para entrar. Você entendeu isso? Vou repetir. Se na tua vida só tinha um demônio, imagina com um demônio que você fez. Viraste adúltero, viraste bêbado, recebeste feitiço, andar a meter tala nos outros. Um demônio. Agora se vir 7, você e o diabo não vão ficar muito dispares. Pensa comigo, se com um demônio você já faltou o respeito que faltaste na tua mãe e no teu pai, imagina com 8, porque ele é um, vai buscar mais 7, os amigos. E eu entendo esse negócio porque eu cresci num bairro, os meus irmãos eram os caenches da banda, quem me tocava, eu ia buscar toda a legião de Gadara. Na minha casa tinha um ginásio. Uma vez um moço me bateu no campo, lhe falaram: ué, você bateu no puto do Maera e do Cotalamba. Maera é o meu irmão, Lamba Maera é o meu primo e o Lamba é o meu irmão mais velho. Você não vai ver um caenche a me pedir desculpa. E eu já não quero. Estavam todos no ginásio, atrás da nossa casa a treinar. Imagina, saíram uns 15 caenches do ginásio de colete sem camisa. Agarraram o cara que me bateu. Lhe levaram no ginásio, lhe mandaram dar todas as séries. Chegou um momento que ele já nem conseguia mais levantar ferro. Levantar assim. E eu lá. E onde eu chegava, abusava e quando tentava me bater, cuidado. É puto do Maera, do Cotalamba. Ninguém me tocava, sabiam? Eu tinha manos caenches. Imagina os demônios.
Ele está dizendo, se ele perdeu a batalha é porque ele não deu conta. E ele vai trazer outros 7 espíritos piores. Por isso, às vezes eu falo com o auxiliar Chique, esse cara que tem um coração tipo de Jesus, amável, quer libertar todo mundo. Só que tem pessoas que não querem compromisso. Por isso você ora por ele, irmão, faz tudo. 3 meses depois você vê aquela pessoa pior. Por isso, amado, não fica só precipitado querer mostrar poder. Por isso, o meu compromisso, desde que cheguei nessa cidade, eu não vim orar por todos. Eu vim orar com aqueles que depois da libertação vão preencher a casa. Porque a minha oração limpa a casa. A minha oração vai adornar a casa. A minha oração vai esvaziar a casa. Só que casa vazia, coração vazio, vida vazia é um apelo para endemonização. O problema das pessoas hoje estão na igreja, mas estão vazias. E tem um adágio popular que diz: cabeça vazia é oficina de Satanás. Uma moça me procurou domingo agora no Lubango e disse: pastor, me ajuda, ora por mim, porque eu só penso tudo mal. Penso em me matar, penso em me prostituir, penso, amado pastor, toda a besteira que o pastor imaginar, eu penso. Eu falei: filha, assim, você está lendo a Bíblia? De vez em quando. Porque quando eu não tenho, a minha mente está vazia da palavra, é um campo fértil para o pensamento do maligno. O nosso maior problema, queremos pensar no céu quando eu não medito. Eu quero ser cheio de bons pensamentos, mas eu não leio a palavra. Por isso tem pessoa que quando te olha só pensa mal. Não é que você é mal, ele é mal, é que ele está mal. Porque ele pensa que assim como ele é, todos são. Por isso quando olha para você diz assim: esse parece estar a roubar, esse parece estar a se prostituir. Não é que você esteja, a cabeça dele está tão vazia que ele não consegue ver os outros como bênção. Ele não consegue ver os outros como alguém que cresce. Olha para o outro e diz assim: essa parece ter pomba gira. Não é que o outro tem, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então aqui Jesus está nos ensinar que ainda que eu sou liberto na hora, o demônio que saiu da minha vida pode voltar. E Pedro ensina bem esse princípio dizendo que a porca lavada fez o quê? Voltou ao esponjador. E o cão voltou a comer o seu próprio vômito. O cão é assim, ele vomita e numas horas volta lá. Ou seja, aquilo que ele já tinha colocado fora, ele volta a colocar para dentro. Por quê? Porque ele não vigia. Ele poderia, depois que aquilo saiu, ele poderia substituir. Ou seja, se você via muita pornografia, você não é só parar de ver, tem que ocupar tua mente com outra coisa. Porque se eu não me ocupo, o demônio que saiu vai voltar porque estou desocupado. Pastor, eu tinha uma vida de sexo ativo. Quando chega diz: não vou orar, pastor. Aquilo é um desejo fervente, borbulhante, pastor. O que eu faço? Quando chegar 20 horas, começo a orar. Vou orar das 20 até as 21. Vou orar 30 minutos, vou ler a Bíblia 30 minutos, depois durmo. Porque se você só para e não faz mais nada, você vai cair. Fumava lhamba 18 horas. Quando chega a 18 horas, o nariz começa a procurar igual a antena. Se você não se ocupar, você vai fumar de novo. Por isso não basta expulsar o demônio, tem que haver o quê? Ocupação de espírito. Se sair um maligno, tem que entrar o divino Espírito Santo. Se sair um diabólico, tem que entrar o divino Espírito Santo. Se sair o homem da noite na tua vida, agora tem que entrar o espírito de luz em nome de Jesus Cristo. Se o espírito da mentira saiu da tua vida, agora tem que entrar o espírito da verdade através da palavra do Senhor. Se alguém está vivo, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Amém? Versículo 25, olha o que vai acontecer. E chegando, acha varrida e o que? Adornada. Amados, a palavra nos limpa, a palavra nos adorna.
Por isso, quando você é liberto, o Espírito Santo que toma a tua vida, ele te adorna, ele te limpa, ele te lava. Só que tem uma coisa que às vezes nós os pregadores somos injustos, porque a Bíblia fala assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque para você gostar do que é espiritual, não tem como, você tem que mudar de natureza. Você nunca vai gostar de culto por enquanto você não virar um espiritual. Porque culto é coisa de espiritual. Leitura da palavra é coisa de pessoa espiritual. Jejum, oração é coisa de espiritual. Dízimo, oferta é coisa de espiritual. Ou seja, nós estamos até às vezes a obrigar as pessoas carnais a fazer as coisas espirituais. Não vai dar certo. Primeiro tem que haver uma mudança de quê? Natureza, comportamento, atitude. Porque, amado, dar coisa espiritual para o natural é o mesmo obrigar o leão a virar vegetariano. Come repolho, leão. Come repolho, leão. Come repolho. Ele vai comer, mas você vai dar vegetal para o lobo, capim. Porque aqui nós estamos a dar capim fresco, mas uns querem carne. Estou aqui pela carne, pastor. Aqui tem uma minha carne aqui. Os gajos que vieram aqui porque tem boas damas aqui, ele quer carne. E nós aqui estamos a dar couves, lombi, capim, porque isso é culto para ovelha. Um amigo meu, segura aí. Um amigo meu postou assim e disse assim: pastor de verdade sabe pastorear ovelha, sabe pastorear boi, sabe pastorear cabrito, sabe pastorear outras coisas. Eu amei a resposta do pastor Virgílio, pontual. Ele disse assim, o pastor Virgílio comentou assim: é assim, meu amigo. Isso aí funciona no pastoreio mesmo, que pastoreia um cabrito, bode e outras coisas. Mas no reino de Deus, pastor só pastoreia mesmo ovelha. Só alimenta mesmo ovelha. Por isso os bodes, todos os cultos saem frustrados comigo aqui. Porque eu quando preparo mensagem é só para ovelha. Nós quando adoramos, aquilo é só o momento das ovelhas. Nós quando oramos, só estamos a orar para abençoar o que? Ovelha. Nós não estamos a servir carne aqui, mas estamos a servir capim fresco. Estamos a levar as ovelhas em pastos verdejantes. O lobo não quer pasto verdejante, ele quer uma coisa da carne. Por isso alguém falou: pastor, mas aqui não revelam, não profetiza marido, coisa da carne, não profetiza emprego, coisa da carne, não profetiza promoção, coisa da carne. Mas eu estou dizendo que mais vale ter o nome no livro da vida do que no Guinness Book. Ele fica triste porque ele só quer estar no Guinness, porque tem muita gente, o nome está no Guinness Book, mas não está no livro da vida. Amado, não adianta ter o nome lá na calçada da fama em Hollywood, quando teu nome não está escrito no livro da vida. Amém? A Bíblia está a dizer que a casa está varrida e o quê? Adornada. Tenham discernimento, porque uns só querem mesmo lhes orar naquele dia porque sonhou mal. Você está fazendo um perigo, é perigoso, porque você vai lhe causar males. A primeira coisa para entrar num processo de libertação é o quê? Compromisso. E compromisso é o quê? Pastor, me libertam aqui na igreja, mas eu estou disposto a largar tudo que me oprime. Porque as pessoas querem ser libertas, mas não querem largar o que lhes oprime. Ou seja, querem ser curados, mas não querem tomar remédio e deixar de comer à toa. É nós, por que você toma Quartem todos os meses? Você já pensou que tem gente a dizer: pastor, isso não me parece o diabo? Agora mesmo, mês passado, acabei de tomar Quartem e me deram vacina de arinate ou aritmete, seja lá o que for. Agora sim acusou mais, pastor. É a minha família. Vai na casa dele, o mosquiteiro tapou as flores. Para não falar daqueles que transformaram o mosquiteiro em rede para pescar. Angolano é muito sábio, né? Você vai na casa deles e o mosquiteiro fez cerca para tapar coisa, as galinhas.
na janela dele meteu um monte de vaso para ficar bonito, é lá onde os mosquitos se procriam. Quer parar de ter paludismo? Vamos começar a fazer certo. Porque a prevenção é mais cara do que combater a doença. Ou melhor, a prevenção é mais barato do que a medicação. Porque quem se previne não vai gastar muito com remédio. Você economiza muito no pitel. O cara tem medo de comprar banana de 500. Rocô está muito caro. Vou só esperar minha tia que vai vir do Caluquembe e vai trazer aquela banana pão. Esses dias eu fui na mamãe Cristina, uma banana maior do que esse microfone aqui. Metemos o cacho no IDES, o IDES veio. Falei, coitado do IDES. Então, às vezes, nós não investimos numa boa alimentação. Nós comemos mal, mal. Pirão com um monte de feijão, meio quilo de fungo, meio quilo de feijão e uma titábua de peixe em cima. Mas ele pode comer alguma coisa melhor, aumentar uma verdurazinha aí. Porque quando a doença chega, o nosso corpo não tem o quê? Imunidade, por isso arreia. Cara, 2 dias doente, parece já está 1 ano doente. Não tem imunidade, não é? Cara, às vezes eu venho aqui apanhar injeção pregando, às vezes eu venho aqui fazendo medicação de tifo, de paludismo. E os irmãos nunca souberam que eu estou doente. Quando não me arreia, amém. Porque, irmão, invista bem no pitel, vista bem, coma bem, amém. Se agora está guardado dinheiro, vai baicar e no teu óbito vão trazer cubas. Amém? Nos óbitos agora está fixe, porque tem cubas, já não é aquilo mais. Cozinha uma panela de pirão grande, estamos a comer bacalhau com nata nos óbitos, meu irmão. Então você guarda a sua comida, vamos pitar bacalhau com nata no teu funeral, tá bom? Guarda o dinheiro, vais ver. Eu quando morrer vou deixar muitas dívidas, mas também... Passa aí, meu filho. 26, né? Certo? Então nós vemos aqui. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E aqui agora Jesus vai dizer: e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Sabe nós o que estamos a ver aqui? É possessão a dobrar. Se ela era prostituta por noite, dormia com uma, ela fica acelerada. Se era uma pessoa iracunda, amado, aquilo triplica, quadruplica, quintuplica, porque os demônios agora que estão aí, eles vêm desesperados, tipo assim, ou tudo ou nada. Mas nós não vamos ser expulsos dessa casa sem antes destruir a casa. É aquele negócio, você vê, ele quando estava no mundo, só pôs uma tatuagem aqui. Se desviou, agora como está? É tatuagem na cara, o corpo todo, na língua. Você já não reconhece mais, é cruz aqui, é cruz. Se metem lágrimas aqui, não sei se querem chorar. Ele tatua tudo. Vocês viram a roupa agora do Ken West e a Kim Kardashian? Viram aquilo? Há um tempo atrás o Ken West apareceu aí com coragem nas prisões, apareceu aí a falar de Jesus, apareceu aí pregando contra o Illuminati que ele dizia deixou de fazer parte. Agora ele aparece na calçada da fama, vestido tudo negro, preto, escuro, tapado até o rosto. Ele e a mulher dele parecendo demônios. Porque, irmãos, o diabo humilha. O diabo humilha. Eu esse dia que estava aí no Lubango, e eu fiquei pensando assim, por que para ir bruxar só tem que ficar nu? Não, vocês nunca pensaram que também os bruxos pelo menos estavam para bruxar com roupa? Tem que tirar roupa. Não, vocês já pensaram nisso? Mas servir a Deus é bonito. Olha, ele me meteu fato, me vestiu. O endemoniado gadareno andava nu por toda a Gadara, gritando, se esquartejando, andava nos cemitérios nu. Quando se encontrou com Jesus, a Bíblia diz que lhe encontraram vestido, sentado e em perfeito juízo. Mas no reino das trevas, para o diabo te usar, tem que tirar roupa. Mas aqui, para Deus te usar, Ele te veste, te reveste da glória dEle, em nome de Jesus Cristo.
vai dizer que Jesus nos despiu do pecado e nos revestiu com o Espírito dele. É isso que Deus faz quando nós estamos no reino de Deus. Se alguém está comigo, pode aplaudir, glorificar. Se você foi vestido, glorifica. Por isso, irmã, essas tuas roupas é uma prova que se você foi liberta ou não. Pastor, em Benguela faz muito calor. Amado, quem tem pombagira, mesmo na Rússia, anda nua. Porque pombagira não é calor nem frio. Mesmo lá na Europa, caindo neve, a pombagira não sente frio. Não, pastor, aqui por isso aqui, demônio de prostituição é bué. Irmãs, cuidam dos vossos maridos. Eu preguei aqui hoje no culto de casamento às 15. E eu falei uma vez, parei aí na rotunda, quem vai pro quero. Parei lá rápido assim, nas bombas. Uma moça falou, oi bebê. É 1.500, vamos? Vai, rapaz, está muito barato aqui, né? 1.500 só, meu Deus. Aqui é terrível. E as crentes ainda dizem, não pastor, se eu estou sensual, se eu estou com essa roupa curta é para passar vento. Mas tem que passar vento aonde? Quer passar vento? Fica no quarto. Agora quer passar vento, está aí na praça, na imota, você já na imota. Mas outro dia está aqui na igreja cantando. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu acho que Jesus está dizendo, vai se vestir, vai vestir primeiro. Você vê aquelas irmãs que já lhes libertamos. Esses dias encontrei com uma aí que em 2018 me deu um trabalho aqui, fiquei 2 horas a orar por ela. Irmão, aquilo está pior. E elas não têm vergonha. Ei, pasta, como é que vai, pasta? Pasta. Nunca mais vi na igreja, né, pasta? Eu falei, não é só na igreja, você já saiu do reino mesmo. As irmãs aí, é demônio. A Bíblia está dizendo, quando ele vem, quando ele volta, a gangue de 8 demônios, ele era um, agora traz mais 7 mano a mano. É unidade para destruição. Bebia uma grade, agora está bebendo a grade e as garrafas. Então, o trabalho de libertação é uma coisa séria. Por isso, pastor, quem quer ser liberto? Eu. Tem certeza? Porque se nós tirar esse um, agora vai haver uma luta externa de 8 querendo te entrar. Vai suportar os 8? É por isso as pessoas dizem assim, pastor, eu estou a passar umas lutas. Eu quando não era crente nunca vi. Sim, porque quando você não era crente, só tinha um demônio que estava lá dentro e te apertava de vez em quando. Agora são 8 que querem entrar. Os vossos, e quando eu vos oro, os vossos que estão a vos atacar, me viram lá eu. Eu não sei já se são quantos mais que estão a mim atrás. Por isso todos os dias quando eu oro, o Senhor me guarda só, já não deixa eu cair. Porque se cair, eu já não é 8 como fulano e o fulano. Eu não sei se é quantos que vão entrar. Por isso você vê quando um pastor se desvia. Viram o JA como está? Viram? Um cara crente. Levita adorador. Esse dia ele gravou um vídeo, eu vi no TikTok, ela dizia assim, eu era uma criança gay que cantava. Eu era um adolescente gay. Eu sempre fui gay. Eu desde já fui gay. E ele com unhas compridas, cabelo, já com cabelo de menina e vestido com top. E você fica, meu Deus, os 7 estão aí. Porque, amado, no reino de Deus, é nós que estamos a brincar de ser crente. O diabo não está a brincar de ser diabo. Irmã, você com essas sensualidades no Facebook toda hora, você pensa que o diabo está brincando de ser diabo? Toda foto que eu tiro, a minha posição quer dizer alguma coisa. Você vê aí, irmã? Você quer dizer o quê? As irmãs que aqui não tem nada, mas tem que tirar foto. Tira de baixo assim, para mostrar a montanha do Monte Everest. Você quer dizer alguma coisa? Às vezes fico assim,
E eu tenho esses crentes desequilibrados. Irmão, se você está no Facebook zero, não curte mais nada. Até pastor está curtindo foto da irmã sensual. A minha pergunta é, curtiste quem? Está tudo isso. Você não precisa ser sensual. Porque nós somos libertos, irmão. O nosso maior problema é ser liberto e querer estar no mesmo padrão do mundo. Não funciona. Não vai dar. Tem coisa que já nos saiu, não pode entrar mais. Esse é o tema da minha mensagem. Aquilo que já saiu, não entra mais. Aquilo que eu já vomitei, por mais que às vezes a minha natureza humana, carnal quer, mas eu preciso entender que eu já não posso. Se eu já tive coragem para tirar, eu não posso voltar lá mais. Porque, amado, a grande luta que nós enfrentamos hoje não é ser nova criatura, é deixar de ser a velha criatura. Porque nova criatura nós somos automaticamente quando aceitamos a Cristo. Agora, deixar de ser a velha criatura, é por isso que eu ensinei aqui sobre o processo da santificação. Porque, amado, sair do mundo e vir para a igreja é fácil. O maior trabalho que nós temos e você tem é tirar o mundo de dentro de você. É te fazer sentir diferente. Pensar diferente. Alguém está comigo? Diz amém. Então, amado, a nossa casa não deve simplesmente estar adornada. Porque a maior forma de combater os 7 espíritos é você ocupar a tua casa. É você preencher a tua vida. É você mudar o teu pensamento. Como eu mudo, pastor? Paulo em Filipenses ou em Tessalonicenses vai dizer, Filipenses ou Tessalonicenses, vai dizer tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor nisso, se há alguma virtude, que seja isso que ocupe o teu pensamento. Amado, eu prefiro pensar que a minha esposa onde está a fazer bem. As pessoas têm mais proporção para pensar no errado. Veja como vocês só pensam errado. Se você, as casadas, teu marido atrasou em chegar, você não pensa assim, poxa, ele atrasou, eu acho que ele vai me fazer uma surpresa, vai trazer chocolate, um buquê de flor e um iPhone. Você pensa assim, esse Zé está onde? Já está me trair. Eu estou enganado? A maioria das pessoas, quando pensa, o marido está atrasado, ou o marido se saiu, por exemplo, assim, estava lá contigo no quarto, saiu, foi atender na casa de banho. Você já fala, não, ele está atendendo lá porque parece que é comprar casa própria. Ele está comprando casa escondida. Você pensa assim? Você vai lá escutar assim, quero ver essa bandida que ele está falando com ele. Por quê? É a nossa mente. Por isso, quem está sujo normalmente não são os outros. Temos que limpar é nós. As pessoas estão tão preocupadas para mudar os outros e não mudam a si mesmo. Amado, eu não quero mudar ninguém aqui, eu sou prego. A Bíblia diz assim, quem é sujo, suje-se. Mas ainda, quem é limpo, se limpe mais. Eu não vim aqui ditar regra na tua vida. Você está gostando dessa sujeira? Força aí. Você quer ser limpo? Se limpe mais. Mas no fim, a gente vai ver. Eu não vim ditar regra da tua vida. Quem tem ouvidos, ouça. Esse quem tem ouvidos, ouça. Esse ouça é obedeça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que entender. Se eu desocupo a minha casa, ela automaticamente precisa o quê? Ser ocupada. Porque casa limpa e enfeitada, por que ela está limpa? Porque já não tem mais demônio. E se o demônio saiu, Espírito Santo, toma o controle. E quando o Espírito Santo entra, tudo muda na minha vida, a minha rotina, o meu proceder, o meu pensar. Isso começa a mudar. Amado, eu já tinha uma mente maligna mesmo. Estava maligna, diabólica, o que eu já arrebentei muitas bombas aqui. Porque tem pessoas, é só virgem, porque nunca consumou o ato. Mas na cabeça já fez sexo até com o diabo. Que ele já se imaginou com todas. E o que Jesus quer fazer é nos livrar do pensamento maligno. Por isso ele mesmo disse que tem gente que peca até no pensamento. As nossas igrejas hoje estão cheias de imoralidade sexual. Por quê? Por causa daqui. Porque a minha mente me leva num país onde os meus pés nunca pisaram. Quem está de acordo comigo diz amém.
A minha mente me faz ter carro que eu nunca tive. O carro é teu, mas eu já me imagino lá dentro. Eu estou a andar com o teu carro, já começo a pensar assim, se o fulano morrer, me dá o carro dele. Eu vou andar e vou pegar. Se você está vivo aqui, mas tem um aí do teu lado, já está pensando na tua morte. Já... Eu louvo a Deus que não nos deixa ver os pensamentos dos que andam conosco. Porque se víssemos, íamos viver atormentados, né? Vamos lá, estou encerrando a minha palavra. Então, amados, libertação deve ser acompanhada com o quê? Compromisso. Por isso a libertação, irmãos, é mais do que dizer sai, queima, sai. Isso de sai, sai, queima, queima, é um dos requisitos, e é assim na libertação. Porque a verdadeira libertação, ela acontece mesmo quando há mudança de vida, reeducação, mudança de hábitos. Porque se eu dizer, por exemplo, aqui, eu posso ficar 2 horas aqui com os obreiros expulsando o demônio da tua vida, 2 horas. Você volta para casa e volta no mesmo estilo de vida, Pepe. Amanhã, quando você vir, vai se manifestar mais. E os novatos na fé vão dizer assim, não, o pastor dessa igreja já combinou com esses irmãos, porque só eles é que se manifestam. Não é combino, é que eles continuam a pecar. Por isso alguém diz, qual é o dia que o pastor vai trazer uma mensagem mais de ter do que ser? Quando vocês mudarem, eu vou mudar também a minha mensagem. Porque se não mudarem, a minha mensagem ainda vai ser essa. Mudança, mudança, mudança. Por enquanto houver pecado, haverá uma mensagem contra o pecado. E quando houver santidade, haverá uma mensagem a favor da santidade. E quando houver avivamento, haverá uma mensagem a favor do avivamento. Mas não podemos falar de avivamento onde tem pecado. Não podemos falar de avivamento onde se precisa arrependimento. Porque falar de avivamento para quem deve se arrepender, estamos a gastar palavras, estamos a gastar unção e tempo. Por isso, libertação é reeducação.